dois, três e... Gravando! Oi, Micas! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Entre Micas e hoje a gente vai falar sobre ser mulher, sobre amadurecer. Qual foi ali a fase, né, o período, se teve algum episódio marcante que marcou essa transição de menina para mulher. E a gente está aproveitando que essa semana é a Semana Internacional da Mulher para conversar sobre esse assunto, né, amiga? Então, a gente sempre foi muito presente, né, na vida uma da outra. A gente, como vocês também já sabem, a gente fez amizade aí. Quando a gente era criancinha e a gente acompanhou a pré-adolescência, adolescência, juventude, fase adulta. Como todas foi? as fases difíceis da vida do ser humano mulher. Primeira menstruação, tudo isso, né? Nossa, eu tava lembrando sobre isso. Eu tava muito lembrando sobre isso esses dias. Porque todos os meses que eu tô no meu período, o Van manda mensagem pra mim desesperado. Tipo, eu não sei como você consegue fazer isso todos os meses, sério. Literalmente, eu não sei como isso é possível. Eu falei, eu acho que já tem tantos anos que a gente acaba acostumando. Mas assim, eu fui lembrar das primeiras. A primeira especificamente eu achei que eu tava morrendo. Eu realmente achei que eu tava morrendo, assim. Eu tinha ido almoçar na casa da minha avó e comecei a sentir uma dor estranha. Uma coisa que eu nunca tinha sentido. Tipo, nunca tinha sentido aquela dor. Então era uma dor muito... Eu falei, gente, isso aqui não é normal. Aí, mas ainda assim, né? Fiquei, deve ser dor de barriga. E era uma dor de barriga, assim, né? né? Deve ser uma dor de barriga e tal. E quando eu fui no banheiro, que eu olhei e tinha sangue, eu fiquei... estou morrendo. Eu estou morrendo, é real e oficial. Eu comecei a chorar desesperada. Comecei a gritar pra minha mãe, tipo, eu tô morrendo, eu tô morrendo, eu tô morrendo. Aí minha mãe olhou, né, tipo, chegou aquela hora, né? Aquela fase. Aí eu lembro que foi até perto do aniversário de alguém. Não lembro o aniversário de quem, mas foi perto do aniversário de alguém. E eu ficava tipo assim, tá, mas que hora que isso acaba? Pô, já passou um dia, que hora que isso acaba aqui? E aí minha mãe, você tem que usar isso daqui. Eu fiquei, o absorvente, eu ficava tipo, quê? O que é isso? É tipo uma fralda? Gente, eu achava aquilo completamente louco. Na minha cabeça não fazia o menor sentido. E aí, realmente, depois desse momento, eu fui pro aniversário e senti cólica, que eu não sabia que era cólica. E era uma dor insuportável, e as pessoas falavam comigo e eu não tava nem entendendo o que elas estavam falando, porque eu tava com tanta dor. Concentrada na dor, né? Eu fiquei, gente, não é possível. E é uma coisa mais íntima, assim, nesse período. Eu lembro que naquela época minha mãe não comentou comigo que era uma coisa que aconteceria todos os meses. Ela não falou? Não. E aí as primeiras vezes foi bem assim, tipo, por que eu tô tendo isso de novo, cara? Eu tô doente? Gente, sério, e foi muito ruim. E comigo, realmente, nos primeiros meses não veio todos os meses. Porque depois, né, tive que ir na ginecologista e tal. Eu descobri que eu tinha síndrome do ovário policístico. Você tem também? Eu também tenho. Assim, o meu eu tive, tomei o anticoncepcional, deu uma resolvida. Aí depois eu tive problema por causa do anticoncepcional, tive que tirar e colocar o DIU e agora meio que tá tendo de novo. Mas você nunca teve, tipo, problema com acne, que é super um sintoma da Não, eu SOP? tive com pelo, tipo pelo. Caramba, mas pele eu nunca tive. E aí acabava que nesse comecinho eu tive um mês, aí ficava 2 meses sem vir, aí vinha depois. E aí quando a gente entrou no ensino médico eu já tava mais acostumada, familiarizada com a... Aí eu entendi que aquilo seria todos os meses, gente, foi meio caótico na vida do ser humano. O meu foi, eu lembro muito bem o dia que foi, assim, acho que eu tinha 13 anos. E foi eu tinha 13 anos. E eu acordei, a gente tava de férias, foi nas férias de julho ali, né? E eu lembro que eu acordei, desci na casa da minha mãe, né? Levantei, normal, desci e tava mexendo no computador. E eu senti alguma coisa descer. Eu nunca tive cólica. E eu senti alguma coisa, tipo, aquele sentimento, sabe? Você sente assim. E eu falei assim, o que tá acontecendo? Eu voltei, subi no meu quarto e fui fazer xixi. Quando eu tirei a roupa, que eu vi o sangue, eu fiquei assim... Gente, é a reação, entendeu? Se você não é mulher e tá assistindo, essa é a reação normal. Porque nunca aconteceu, do nada tem um monte de sangue e você fica, quê? Tipo, literalmente, eu realmente achei que eu tava morrendo. Então, assim, eu levei um susto, não tava...
E assim, mas quando a gente ficou, quando eu fiquei menstruada a primeira vez, eu já sabia o que existia, que era todos os meses. Eu não sabia. Eu não tinha a menor ideia do Eu já sabia era. que ia acontecer um momento, só que eu não sabia muito bem como seria, sabe? Tipo, era uma coisa meio abstrata, tipo, vai chegar, assim, sabe? E aí eu contei pra minha mãe, né, também. Aí minha mãe acho que minha mãe tava trabalhando, minha mãe não tava em casa. Aí eu lembro que eu troquei de calcinha, me limpei, enchi de papel higiênico, não sabia muito o que fazer, né? E aí, quando minha mãe chegou, eu contei pra ela. Eu falei, ai mãe, hoje eu fui fazer xixi, tinha sangue na minha calcinha, né? Aí ela, muito bem, parabéns, me abraçou, não sei o que, virou mulher, né? Meu Deus, gente, eu entrei num desespero tão grande que eu acho que se a pessoa me parabenizasse nesse momento, eu acho que eu tinha terminado de morrer, 100%. Minha mãe veio, tipo, ai, que legal, é uma fase, não sei o que. Aí depois veio meu pai, eu lembro que eu fiquei morrendo de vergonha. Foi bem, assim, marcante. Eu não cheguei a contar pro meu pai. Tipo, se minha minha mãe contou, ela contou, porque eu não contei. E era uma situação, tipo assim, eu fingia simplesmente que não existia. Não tava existindo, né? Mas aí depois, assim, passou o tempo, aí tipo assim, pai, pelo amor de Deus, tô com muita cólica, você poderia, por gentileza, trazer um monte de remédio? Obrigada, você vai entender o que eu tô passando. Mas, tipo assim, nunca parei pra falar sobre, tipo... Não, também não teve isso. Só que assim, eu lembro que, tipo, de meio dia eu contei pra minha mãe e no final do dia meu pai veio, a mãe me contou, Cristo, meu gente, virou mocinha. Eu morria, gente, eu juro que eu morria, sério, 100%. Eu morria 100%. Eu lembro que eu fiquei muito envergonhada, eu fiquei muito, tipo, muito tímida. Porque ela contou isso, cara? Por que ela fez isso? Um momento íntimo meu. Mas assim, depois disso eu acho que eu fui, e assim... Que nem você, eu menstruava um mês, não menstruava 2, 3, aí menstruava 1, menstruava 2, 3, e aí tinha essa muita irregularidade. E aí teve um determinado período lá que começou a vir a cada 15 dias, no mesmo ano, assim, sabe? E aí era tipo 2 vezes por mês. E eu falei pra minha mãe, mãe, não tá legal isso, só que era o incômodo de estar menstruada, não tinha cólica, não tinha... E assim, tava a pele mudando, mas eu não tinha muito problema com acne naquele momento. E aí minha mãe pegou e me levou num médico, num ginecologista. Fui lá, conversei com o ginecologista e ele falou assim, é normal, como é a primeira, leva um tempo pra regularizar mesmo, então vamos tomar um anticoncepcional que vai regularizar. Ai, meu Brasil, olha, gente, antigamente era muito comum, assim, a única coisa que resolvia qualquer problema na vida da mulher era o famoso anticoncepcional. Todos os médicos. Eu nunca fui em homem ginecologista, eu sempre tive muito pânico de médico só de cogitar a possibilidade até hoje, acho que já me dá uma coisa ruim, assim, eu não consigo ir em médico ginecologista, eu só vou em médica. E desde sempre, assim, na hora que eu fui, a primeira coisa, não, ela tem muito pelinho no braço, tem que tomar anticoncepcional. E eu fiquei tipo, tá, né? Na época eu não entendia muito bem. Hoje em dia eu paro e penso, tipo, e aí, meu Brasil? Não, hoje é uma coisa que eu penso assim, anticoncepcional eu parei de tomar e eu não volto de jeito nenhum. É absurdo, cara, é absurdo. E só depois que a gente tem os reflexos, eu tomei anticoncepcional dos 13 aos 24, 25 anos por aí. E, gente, assim, foi até aquela época do mestrado que eu falei pra vocês que eu tava com muito estresse, tava, tipo, muito estressada mesmo. E eu acabei tendo alguns problemas no fígado. E quando eu fui no médico pra falar sobre isso, ele perguntou quanto tempo fazia que eu tomava anticoncepcional. Eu falei pra ele, acho que desde sempre, assim, desde os 13, quando a minha menstruação desceu. Ele falou, olha, então a partir de agora você vai procurar outro método contraceptivo e não vai mais tomar anticoncepcional. Então, tipo, até hoje eu tenho alguns nódulos no fígado, muita coisa. E ele falou que teve uma influência, né, pelo que a gente fez de exames e tudo. Ele falou que provavelmente parte da influência dos nódulos que eu tive foi por causa de anticoncepcional. Caramba, que sério. Então, assim, tipo, na época a gente é criança, a gente não tem noção, né, de, putz, não, eu acho que porque já é uma cultura tão difundida que o anticoncepcional é o mais seguro, é o mais isso, mais aquilo. Eu tomava anticoncepcional todo errado. Isso aí eu sou sincera pra vocês. Eu não tomava no mesmo horário, eu tomava a hora que eu lembrava, o dia que eu lembrava. Tinha dia que eu esquecia de tomar um dia, tinha dia que eu esquecia de tomar 3 dias.
Não, eu era super regrada, porque daí, o que aconteceu? Eu comecei a tomar anticoncepcional com 13, e aí, justamente por conta de regularizar a menstruação, né, pra eu poder menstruar todos os meses. E aí depois, com uns 15, 16 anos, eu comecei a ter acne. Aí eu fui na médica, na dermatologista, e aí, o que ela me sugeriu? Vamos tomar o anticoncepcional sem pausa, porque você só tem acne na época da TPM ali. E aí eu comecei a tomar o anticoncepcional sem pausa, e foi o meu grande aliado aí até os meus 22 anos, e foi diretão. Então eu tomei assim, sei lá, dos 15, 16 anos até os 22, todos os anos, todos os meses, sem parar, sem falhar. E eu fazia assim, ó, botava um despertador no meu celular às 10h30 da noite, 11 horas da noite, 10h30, porque assim, era um horário que eu ia estar acordada, que eu não durmo cedo, né? Eu já contei pra vocês. Eu não durmo cedo. Inclusive, ontem ela me mandou mensagem pra gente veio confirmar, né, se ia gravar hoje ou não. Era tipo 9 horas da noite. Eu falei pra ela, beleza, amiga, confirmada, agora eu vou de berço, entendeu? Porque eu tô, tipo, exausta. Eu não tinha nem jantado, tomado banho, tava lá, tipo, eu pensei, eu tenho que confirmar com a Maria, meu Deus do céu, cadê? Tipo, nem... Enfim, aí eu tomava então eu tinha um despertador no celular todo dia, às 10h30, 11 horas da noite, despertava e eu tomava aonde eu tivesse, ele tava sempre na minha carteira. Tô no bar bebendo, era com um gole de cerveja. Jesus amado, gente. Era onde eu tivesse, eu tava no cinema, despertou o celular, desligava o despertador, pegava, tomava com um gole de coca, sabe? Aonde eu tivesse eu tomava, 10h30, 11 horas da noite, então eu nunca falhei. Era muito regradinho. Aí com os 22 anos, o que aconteceu? Eu engordei. Quando eu engordei 10 quilos, assim, né, que eu fiquei um período sem ver minha mãe, quando ela me encontrou, ela olhou pra mim e falou, mas tá comendo bem, hein? Bem discreta, bem discreta. Aí eu me toquei que realmente eu estava, né, precisando cuidar de mim, que daí era sedentária, não comia bem, não se alimentava bem, trabalhava, fazia pós-graduação à noite, então tinha uma rotina muito doida, tá, não sei o que. E aí foi quando eu comecei a procurar um nutricionista, fazer atividade física, comecei a estudar sobre saúde, e aí quando você começa a estudar sobre saúde, todo mundo alerta sobre os riscos do anticoncepcional, né? É absurdo, aí... cara. É o tipo de coisa que até hoje, assim, na minha cabeça não faz o menor sentido. Porque todo mundo sabe tudo de ruim que o anticoncepcional traz na vida da mulher. E as pessoas se recusam a falar sobre isso, porque o politicamente correto é você não, ela menstruou, não, vai ter que tomar anticoncepcional. Gente, olha... Se você ama anticoncepcional, entendeu? Parabéns. Não, parabéns não, tem que tomar muito cuidado. Eu odeio anticoncepcional. É aquele negócio, se a gente parar pra ler a bula do anticoncepcional, ninguém toma. Exatamente. Aí, o que aconteceu? Eu viajei e esqueci o anticoncepcional em São Paulo. E aí, eu já tava querendo parar. E aí, como eu esqueci, quando tocou o despertador pra tomar, ele não estava comigo. Aí eu pensei, deixa, não vou comprar, não vou tomar. E aí, então, foi de um dia pro outro que eu parei de tomar. E aí, o que aconteceu? Eu enchi de acne. Eu tinha acne aqui, assim, ó, na região da barba, no colo e nas costas, inteira. Minha mãe olhava pra mim e falava, parece que você tem catapora. É horrível! Nossa. Era uma acne, assim, ó, muito... E aí eu lutei, daí eu não menstruava, eu passei por muito... foram 2 anos tentando recuperar minha menstruação, tentando controlar a acne pra conseguir, e aí, assim, depois dos 22 aos 24 foi esse processo. Nos 24 eu consegui regularizar minha menstruação com alimentação, exercício físico, por isso que eu sou tão regrada, por isso que eu faço tudo certinho. E até uma coisa, né, que é até o que falavam muito antigamente, eu nunca tive problema com isso, então eu não posso afirmar com propriedade, mas foi uma das coisas que a ginecologista falou pra mim quando eu comecei a tomar anticoncepcional sobre acne. Tipo assim, não, você toma um anticoncepcional que ele vai tratar a sua acne. Não trata. Que trata, gente? Ele mascara. Que trata? Como que trata, velho? Não existe. Não, e aí depois desses 2 anos que eu consegui regularizar tudo, e aí depois eu não tinha conseguido a pele, né? Aí a pele, eu fiz tratamento com Roacutan e tal, não sei o que, e aí hoje eu não faço nenhum tipo de tratamento hormonal com DIU, com hormônio, nada. Nesse processo a gente vai entendendo que conforme as coisas vão evoluindo, né, a gente tem que fazer a gente é obrigada a fazer algumas coisas, a gente se vê, né, nessa... de frente com uma situação tipo, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso me alimentar bem, mas eu não gosto, mas eu preciso fazer. Então eu acho que foi assim o primeiro contato que eu tive, assim, o primeiro choque de realidade de tipo, você é adulta, você não faz mais o que você quer fazer, né? Como que foi pra você, assim, teve algum momento marcante que você percebeu isso? Que eu não era essa mais, responsabilidade? que eu não era mais uma
garotinha em que eu era agora, beleza, Maria, você é adulta. Você tem. O seu futuro depende de você, assim, né? Cara, pra mim tiveram 2 momentos que foram cruciais, assim, na minha vida. O primeiro deles foi assim que eu saí do colégio, que eu precisei ir pra faculdade. A minha criação foi muito do tipo assim, Maria, você não pode fazer nada sozinha. Você não pode ir até a esquina sozinha sem ter a supervisão de alguma pessoa. Você não pode sair da sua casa e ir ali no mercadinho comprar um negócio porque é perigoso. Você não pode fazer nada sozinha. Essa foi a minha criação até eu terminar o ensino médio. 17 anos. Ali. Exatamente. Assim, o máximo que eu ia vez ou outra, que o Marista era na quadra de cima, eu podia voltar da escola sozinha se fosse durante o dia. Se fosse tarde, noite, eu não podia voltar sozinha em nenhuma hipótese, porque meus pais sempre tiveram muito medo de coisa de sequestro e tudo mais. Isso porque Palmas era... Não, e assim, não pensa existia, Palmas assim. há quantos anos atrás? 13 anos atrás. Né, tipo, isso não existia, mas os meus pais sempre tiveram muito esse receio. Então, eu fui criada dessa forma. Até o momento que passei na faculdade. Fui pra faculdade e era tipo assim, matriculei e tal, eles simplesmente foram pra mim, me jogaram lá na estação de ônibus e falaram assim, boa sorte, vai, descobre qual que é o ônibus que vai pra sua faculdade, pega ele lá, quando você volta, desce aqui e tá tudo certo. Isso pra mim, gente, foi tipo assim, Um choque foi de um realidade. choque de realidade, porque eu nunca tinha feito nada sozinha, eles não deixavam eu fazer nada sozinha. Eu não podia fazer um mercado, eu não podia fazer uma feira, eu não podia... E aí, Mas, de um assim, dia pro outro, tudo mudou. De um dia pro outro, foi literalmente um dia pro outro. É, tipo, a partir de hoje você vai pra faculdade, mas você vai de ônibus. Então se vira. E eu acho que isso foi, cara, isso foi muito importante pra mim. Pra mim foi a minha primeira experiência tendo um pouco mais de autonomia, porque era uma coisa que até então eu não tinha. Uhum. Então depois que eles viram que eu conseguia fazer coisas sozinha, tipo, ela consegue ir pra faculdade sozinha, ela consegue ir, ela consegue voltar. Aí comecei a dirigir também, só que ainda assim eu não me sentia segura pra ir de carro pra faculdade. Então ainda levou um tempo até eu ir de carro pra faculdade. Esse processo, né? Foi um processo. E aí acabou que depois de um tempo que eu comecei a ir pra faculdade de carro sozinha, depois que eu já sabia pegar ônibus, conhecia todos os ônibus, todos os horários, tudo. Era amiga dos motoristas. Exatamente, já conhecia tudo, entendeu? Aí eu comecei a ter mais autonomia. E foi a partir desse momento que eu virei muito a faz tudo lá em casa. Então é tipo assim, a Maria sabe fazer isso? Não, então vai com a sua avó lá fazer um mercado. Então vai lá com a sua avó fazer uma feira. Então vai buscar fulano na rodoviária, vai buscar fulano no aeroporto. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. E a partir desse momento foi me passado muita responsabilidade. Da casa. Da casa, exatamente. Se a gente for colocar na prática mesmo, responsabilidade por responsabilidade eu sempre tive que ter. Porque a minha diferença de idade com o Ilan é de 9 anos. Então, desde quando o Ilan nasceu, eu tinha muita responsabilidade com ele. Então, eu ajudava ele a fazer tarefa, se tinha... Eu que ficava fiscalizando se ele estava tendo boas notas. Ele tinha mais medo de entrar em contato comigo do que com a minha mãe. Porque teve uma vez que ele aprontou na escola, ele falou, avisa minha mãe, mas não avisa minha irmã, por favor, porque ela vai ficar estressada. Então, assim, responsabilidade eu sempre tive. Só que essa questão da maturidade de pensar assim, putz, eu consigo fazer as coisas... veio desde essa questão, eu entrei na faculdade, agora eu consigo fazer tudo sozinha. E o outro momento é assim que eu saí da faculdade, que eu meio que, né, foi aquele tapa assim na sua cara, tipo, beleza, você estudou e agora? Tipo, agora beleza, você é desempregada, aquelas né? coisas que eu aprendi, eu faço o que com elas? Gente, desde muito nova, eu sempre quis ter a minha independência, de não precisar ficar pedindo dinheiro pros meus pais, de querer fazer as coisas sem precisar ficar pedindo, sabe? Eu sempre aboli essa ideia. Então, desde muito nova, o meu sonho é fazer 18 anos, sair de casa, tal, não sei o quê. Até hoje não deu certo? Não. Mas, assim, é uma coisa que eu tenho desde sempre. Então, assim, é da minha natureza. O meu irmão, ele já é mais tranquilo. Tipo assim, o dia que eu tiver que sair de casa, eu saio, tá tudo certo. Quando for o horário, vai o ser... dia que acontecer. Então, assim, não tem isso. E eu sou muito, cara, eu sou muito, muito, muito responsável nesse ponto. Igual, por exemplo, presentes de aniversário. O que você quer ganhar de presente de aniversário? Eu nunca peço nada considerável porque eu sei que os meus pais estão trabalhando pra caramba e ainda tem que gastar dinheiro comprando presente pra mim. Pô, eu não gosto disso não, entendeu?
Então tudo que eu preciso pedir dinheiro pra alguma pessoa, eu não gosto. Eu me sinto péssima de verdade. Eu odeio dever. Ontem os meninos, tal, não sei o quê. Eu achei que o Van tinha passado o dinheiro pro menino lá do boliche. O Van não passou, ele não me falou nada. O menino cobrou ao vivo ontem. E eu fiquei tipo... Quase enfiou a cara embaixo da mesa. Sim, eu falei, cara, pelo amor de Deus, perdão, eu não sabia. Fui lá, passei, tudo suave. Tudo tranquilo, entendeu? Eu não gosto. São coisas assim que eu tenho um complexo desde muito nova. Mas o momento que eu senti que, beleza, agora tá sob a minha responsabilidade, eu que preciso fazer, foi bem naquele momentinho assim que eu me vi desempregada. Quando você... Aí, essa foi é quando um momento bateu a realidade, né? bateu a realidade. Que eu percebi que não seria fácil, assim, tipo, não é só pegar minhas coisas e sair de casa, eu vou viver de quê, filho? De vento? Não tem como. Uhum. Então foi um momento assim que eu parei, tá, beleza, realmente, tal. Eu com 18 anos mudei pra São Paulo, né? Então, aos 18 anos, eu me vi morando sozinha e tendo que fazer uma casa funcionar, assim, né? Tudo bem, era só eu, né? Então, assim, não tinha muita exigência também, não tinha ninguém me cobrando, assim, tipo, se eu não lavar a louça, ninguém vai brigar comigo. Mas eu vou ficar no meio da sujeira, né? Então, só que naquele momento... Chegou um conflito, né, amiga? Porque até então, quando a gente mora com os pais, é um negócio tipo assim, eles sempre pedem pra fazer. Agora, nesse momento, não tem ninguém. Mas aí, se eu não fizer, como é que vai ser? Então, deve ter sido uma experiência muito louca. Foi, assim, e aí eu lembro que, por exemplo, eu detestava tomar café da manhã. Odiava comer de manhã. Nossa, era uma briga toda vez, assim... Qual é o seu problema, cara? Gente, café da manhã é literalmente a melhor refeição do universo. Eu detestava. E era uma briga na casa dos meus pais quando eu estudava no colégio. colégio. Cara, que babado. E assim, meu pai acordava a gente. E assim, eu tenho um sono muito pesado, né? Vocês já ouviram, a Maria já falou. Brasil. E aí, meu pai me acordava de manhã pra ir pro colégio. Então pra ir pra ir pro colégio, ele me acordava eu e meu irmão, ele sempre madrugou, acordou muito cedo, aí ele acordava a gente, descia, preparava o nosso café da manhã, e aí a gente descia, o café já estava montado na mesa, então não tinha muito, não vou comer, não quero comer. Já tá pronto? Já tá pronto, aí eu falava, pai, eu não quero, ele, sim, vai jogar fora? Aí você, não, então tá, come, né? Então não tinha muito o que discutir, o que brigar ali, sabe? Vai comer e acabou. E aí eu comia. E aí quando eu fui morar sozinha, eu não precisava comer. Não tinha ninguém pra me obrigar a comer, né? A felicidade da vida do ser humano. E aí eu pensei, então não vou mais comer. E aí não comia de manhã. E aí, só que daí eu tinha feito um combinado com a minha mãe. Minha mãe falou assim, vai morar sozinha, então você tem que combinar comigo que pelo menos uma refeição do seu dia, todos os dias, vai ser comida. A outra você come o que você quiser. Mas ou no almoço... Pra você entender, gente, o tanto que essas meninas comiam mal. A gente estudava na escola. Elas compravam salgado de salsicha. Elas abriam o salgado, elas faziam uma cirurgia no salgado, entendeu? Abriam o salgado, pegava o guardanapo, tirava todo o molho do salgado, entendeu? Pra comer só aquele negócio a massinha. Com a salsicha. Enfim, e aí foi justamente quando eu comecei a ver ali que eu tinha que fazer as coisas por mim, porque ninguém ia fazer, né? Então, até eu lembro um dia que meu pai tava em casa, lá em São Paulo, no apartamento, e ele olhou pra, tipo, ele viu a minha rotina, né? Eu saindo pra ir pra faculdade, ele já tava acordado há muito tempo e tal, e ele olhou pra mim e falou assim, meu Deus, faz tudo errado. Como é que pode fazer tudo errado? Ele, meu Deus, faz tudo errado, mas não vou falar nada, mora sozinha, né? Tipo, já foi. Já é adulta. Já é adulta. E aí naquele momento eu lembro que eu senti muito esse... Agora eu sou adulta. Eu decido o que eu faço. E aí é justamente, né? E eu acho isso legal porque com 18 anos foi que eu me caí nessa realidade ali e vivi loucamente lá até os meus 22 anos. Foi quando eu engordei, foi quando eu parei de tomar um anticoncepcional que eu enchi de acne, foi quando eu vi ali que eu já tava formada na faculdade e na pós-graduação, tava trabalhando, mas não tinha um emprego era um emprego igual aquele que a gente achava. Gente, no colégio, né, a vida é tão simples, a vida é tão fácil, a gente fala assim, não, eu vou sair, vou me formar, vou sair do meu emprego ganhando muito dinheiro, suficiente. E quando a gente se depara com a realidade, é choque. Viu? Trabalha que nem uma doida, que nem uma cachorra, não ganha nada. Aquele literalmente fudido e mal paga, né? Exatamente, cara, exatamente. E aí foi quando eu olhei pra... E aí, assim, nesse período, assim, aos 24 anos eu conheci o Fábio, né? E eu acho que conhecer o Fábio foi uma virada muito grande pro meu amadurecimento.
Porque foi isso, né? Aos 22 anos eu engordei, eu tava ali, né, no emprego, eu tava em outro emprego que não era tão legal, assim, era um emprego piorzinho. E aí eu olhei pra minha situação, saí do emprego, pedi demissão do meu emprego, terminei minha pós-graduação, botei na minha mente uma empresa que eu queria trabalhar, fiz algumas entrevistas, não passei, mas não desisti, tipo, não passei ainda. Pedia feedback pro gestor pra quem tava me entrevistando, o que eu tinha feito, né? E assim, como era uma empresa que era um grupo, tinham várias marcas. E eu fiz entrevista pra algumas marcas até que deu certo de eu passar em uma. E aí, eu pensando, tipo, aí eu consegui, né, regularizar minha menstruação, melhorar minha acne e tal. E aí eu conheci o Fábio. E aí, o Fábio foi um acontecimento, né? Então a gente se conheceu a gente se conheceu no Tinder, saímos. No primeiro date ele me pediu em casamento, uma semana depois ele mudou pra minha casa. E aí foi quando ele fala... Ai, toda vez eu passo mal com isso, gente, como é que pode? Ele fala que logo no começo deu um estalo na cabeça dele, né? Eu tinha nessa época 24, o Fábio tinha 29 anos. E aí ele disse que olhou pra mim, então, um dia ele tava na minha casa, olhou pra mim e pensou assim, tá, eu gosto muito dessa menina e eu quero muito que a gente tenha uma vida juntos. O que a gente tem que fazer de diferente? Então ele já teve outros relacionamentos também que duraram bastante tempo, que foi levando do jeito que dava. E aí foi quando ele olhou e falou assim, tá, então a gente tem que ter dinheiro, a gente tem que comprar nossa casa, a gente tem que fazer as coisas por nós, então como que a gente vai fazer isso? Então foi quando a gente juntos entendeu como que a gente ia fazer pra juntar dinheiro. Mesma coisa, sabe, que eu tava contando no outro episódio de relacionamento. Nossa, cara, isso aí. De juntar, a gente vai juntar dinheiro, mas beleza, ele vai juntar na conta dele, eu vou juntar na minha, a gente é namorado, não é casal, não vamos, até hoje a gente não tem conta conjunta, a gente tem muita essa individualidade, mas a gente tem os planos todos juntos. Então eu acho que esse negócio de virar adulto e de entender que as coisas que a gente quer dependem da gente, é o que a gente faz hoje que vai ajudar a gente a conquistar as coisas, foi muito ali com uns 24, 25 anos, quando eu conheci o Fábio e ele trouxe essa realidade pra gente. A gente vai fazer o quê? A gente vai morar aqui, nesse apartamento. Eu morava com meu irmão na época, né? Morava nós dois juntos. A gente vai morar aqui pra sempre? Como que vai ser? O que a gente vai fazer? Então o Fábio, ele trouxe muito esses questionamentos e juntos a gente foi buscar as respostas. Nossa, e estamos buscando ainda, sabe? Sim, nossa, isso aí foi... Foi um relacionamento muito importante, assim, isso aí que você falou é muito... Foi... Porque isso aí é exatamente até o que a gente tava falando um pouco antes de começar a gravar, gente. A gente perceber que quando a gente vira adulto, nós temos que tomar decisões muito difíceis. No sentido de abrir mão daquilo que a gente quer muito, ou no sentido de abrir mão daquilo que a gente sempre fala, vai ser assim, vai ser assim. Porque na realidade aquela situação que às vezes você idealizou há muitos anos atrás não é aquilo que você precisa realmente fazer. Não, e assim, a realidade tem muitas outras caixinhas que quando a gente mora com os pais, eles resolvem. Então você não precisa lavar roupa. A roupa vai estar limpa toda semana no seu guarda-roupa. Você não precisa arrumar a casa. Você não precisa pegar o seu salário e comprar desinfetante. Você não precisa fazer tudo sozinha, igual né, quando você se depara com essa realidade. E isso que você falou, tipo, essa semana, assim, eu fiquei muito questionadora. Gente, essa semana eu tava muito reflexiva, entendeu? Aconteceu muita coisa lá em casa que me deixou muito reflexiva sobre essa situação de você ter que tomar decisões difíceis. Uhum. Às vezes, quando eu sempre tive muito essa dificuldade, assim, sabe? Porque eu sempre fui muito... Eu quero isso agora, eu vou lá e eu faço e eu quero isso agora. Pra mim é muito difícil falar assim, Maria, calma... Foca nesse processo aqui, que daqui tantos meses você vai conseguir. Gente, eu não esperei nem pra nascer. Eu nasci de 6 meses e meio. Então, assim, vocês acham que eu consigo parar e fazer uma coisa hoje pra colher um resultado daqui no final do ano? Então, pra mim, tá sendo uma situação, assim, bem complexa, profissionalmente falando. Eu abri mão de muitas coisas nesses últimos meses, justamente porque eu quero chegar no final do ano e me sentir um pouco mais segura, um pouco mais madura, no sentido de conquistar um objetivo que era algo que eu queria há muito tempo e eu nunca parei pra ter paciência de ir atrás e fazer do jeito que... Fazer o processo, né? Exatamente. Porque é muito tempo plantando pra colher lá na frente. E acho que virar adulto é entender isso. Não, eu tô fazendo isso agora, não tá me trazendo resultado agora, mas lá na frente isso vai me trazer resultado. Mas é o que eu tô fazendo agora que vai mudar aquilo ali, aquele resultado, né? Com certeza. E eu acho assim, como eu sempre tive tudo, tipo, isso aí eu sou muito grata aos meus pais, assim, desde muito nova, eu sempre tive tudo.
Só que é aquilo, quando eu me deparei nessa fase adulta da minha vida, que as coisas dependiam só de mim, foi uma situação legal, não. Porque eu falei, cara, mas eu preciso pra agora. Se eu fizer sozinha, se eu tiver que fazer, eu não vou conseguir fazer isso agora, porque não depende só de mim. E eu acho que essa questão da maturidade é muito de você entender que a maioria das coisas não está ao seu controle. Você faz o que dá e espera que com aquilo seja suficiente para você alcançar um resultado. E às vezes você tem sim que tomar decisões bem difíceis. Sim. A minha decisão da questão da demissão do meu emprego lá no meio da pandemia, tipo, eu tava na minha zona de conforto. Eu recebia um salário ok, eu não precisava gastar com outras coisas porque eu tava dentro de casa, então era um salário bom, eu trabalhava meio período só porque eu podia estudar para o mestrado. Então, assim, era ok. Tava confortável. Tava confortável. Situação, mas não ia te levar onde você queria chegar. Com certeza. Então, assim, foi uma decisão difícil. Não vou mentir pra vocês falar assim, não, foi fácil largar tudo aqui pra ir pra São Paulo, tentar viver uma coisa. Gente, não foi. Foi muito difícil. E deu certo? Em partes deu, em outras partes não deu. E é isso, a maturidade é você ver, tipo, beleza, isso aqui não deu certo, mas corri o risco, eu tinha o risco disso aqui não dar certo, eu ter consciência que tem a possibilidade de não dar certo e eu entender que vai ser uma decisão difícil, tem a possibilidade de não dar certo e mesmo assim eu ter a maturidade de falar, eu preciso fazer isso nesse momento. Então, ó, maturidade, gente, é uma coisa difícil, é uma coisa complexa, mas a gente... E eu acho assim que uma coisa que me ajudou muito a ter essa visão, a trazer pra mim esse entendimento de que se eu fizer hoje, eu vou colher lá na frente, veio muito principalmente em cuidar da minha saúde, sabe? Eu acho que foi ali que eu vi que se eu fizer certinho, lá na frente eu vou colher. Então quando eu ia nos médicos, né? Eu fui em vários médicos na época da SOP, que eu tava ali com a menstruação irregular e cheia de acne, a minha autoestima foi por um ralo, né, naquela época, porque meu rosto, assim, era um amontoado de acne. E aí, eu falava pra eles, eu não quero tomar hormônio, porque, né, tudo que eu tinha estudado, que eu já tinha conversado, era aquilo. Enquanto eu tomar o anticoncepcional, eu não vou ter os sintomas da acne. Da SOP, quando eu parar de tomar, vai voltar tudo, porque ele não trata, ele mascara, né? Então, eu já tinha esse entendimento e aí eu ia nos médicos e eles falavam pra mim assim, beleza, se você não quer tomar remédio, o tratamento é uma vida saudável. Pelo que os médicos me falaram, pelo que eu entendi, que acabou funcionando. O que eles tinham me falado, que quando eu como besteira e não me exercito, eu fico com mais açúcar no sangue, então a probabilidade de eu ter mais cistos no ovário são maiores. E aí quando eu regulo tudo isso, o corpo funciona direitinho e aí eu ovulo certinho, bonitinho, menstrua certinho. Então eu precisava ter aquela rotina regrada para eu conseguir controlar o funcionamento do meu organismo para ficar saudável. Você teve que tomar uma decisão difícil porque era algo que estava afetando a sua autoestima. Então você teve aquilo de falar assim, pô, se eu não fizer, não vai ter outra pessoa pra fazer. E assim, não adianta, por exemplo, minha mãe, não adianta ela ir fazer exercício pra mim. Não adianta ela comer direito pra mim. É uma coisa que ninguém pode fazer, né? Então ali, olhar e aí ter essa disciplina de tipo, eu não queria treinar hoje, mas eu tenho que treinar. Eu não queria comer essa comida hoje, mas eu tenho que comer, sabe? Então, entender, aceitar o desconforto pra eu conseguir equilibrar tudo isso, me fez ter essa visão em outros momentos também. Eu queria poder ficar assistindo um filme, ficar no celular de bobeira, mas eu tenho que estudar, mas eu tenho que adiantar um trabalho, mas eu tenho que fazer... E aí, entender que nem sempre eu vou fazer as coisas que eu gostaria de fazer, mas pra ter o resultado que eu quero ter, eu tenho que me colocar nessas situações desconfortáveis, eu consegui me condicionar a enfrentar isso. Então, foi, eu acho que o maior choque, assim, sabe, Então, tá. Nossa, gente. Na época do ensino médio eu era até bem ativa, eu participava de muitas coisas e tudo. Só que teve uma época da minha vida que eu simplesmente falei, bicho, eu não quero fazer atividade física, não. Gosto disso, não. Esse negócio de atividade física, não dá pra mim, não. E aí, depois que eu tive todos os reflexos, eu tenho 2 cirurgias no joelho, gente. Meu joelho é... bem bichado. Hoje em dia ele tá até ok, entendeu? Mas os reflexos disso toda vez que eu ganho, sei lá, eu ganho um pezinho, mínimo que seja, menos de 1 quilo que eu ganho, eu sinto muita dor. No joelho, né? Muita dor. Joelho, costas.
Porque eu engordo, gente, eu sou o pior tipo de pessoa pra engordar possível. Eu não engordo na barriga, entendeu? Eu engordo nas pernas, eu engordo na bunda, eu engordo nos peitos. Meus peitos são muito pesados já, entendeu? Então, tipo assim, se eu começo a engordar, eu começo a sentir muita dor. Tipo, muita dor mesmo. Então, toda vez que eu ganho um pezinho, eu fico tipo, Não, mas eu tava vendo isso mesmo, que o joelho, ele parece que ele sofre um impacto que é o dobro do nosso peso. Uma coisa assim, porque eu corro, absurdo. né? E esses dias estavam falando isso na corrida lá, que o joelho, ele tem esse impacto, ele sente muito, né, o impacto do nosso peso. Eu tô muito estressada, gente, que eu dou meus chilique de estresse, que eu quero ficar sozinha, e às vezes eu não consigo. As pessoas falam, você tá se comportando igual uma adolescente. Isso pra mim é a morte. Eu prefiro que me mate do que fale que eu tô parecendo um adolescente, cara. Eu realmente, assim, não... É uma questão de maturidade mesmo. E tem melhorado bastante, sabe? Tipo, terapia salva vidas, entendeu? A terapia tem me ajudado bastante nesse sentido de redescobertas, né? Essa questão que você falou de, eu quero isso, nem sempre vai dar certo. Não vai. Nem sempre vai dar certo, a gente não tem certeza de absolutamente nada. A gente faz o que pode e espera que o resto do universo conspire a nosso favor e tudo certo. Mas esse papo foi muito bom, cara. Sim, e eu queria te perguntar, amiga, pra gente finalizar, se tem alguma coisa que você sente nesse processo de amadurecimento que foi diferente por ser mulher, sabe? Teve algum peso, alguma coisa? Nossa, assim? com certeza, gente, com certeza. Tipo, principalmente quando a gente fala do nosso desenvolvimento da vida, assim, eu tive muito contato com meninos, assim. Eu tinha mais facilidade pra fazer amizade com meninos do que com meninas. Tipo, de amiga que eu tinha era a Cá e a Duda. Mas de meninos, o resto da minha rua toda eram meninos, então eu tinha muito contato com os meninos. E era muito absurdo a forma com que o nosso amadurecimento é cobrado em relação ao deles. Então, assim, a partir, sei lá, 13 anos. Quando tem a primeira menstruação, é tipo assim, não, porque você não pode fazer isso mais não, você é mocinha. Questões, tipo, não, mas é porque ele é um garoto e tal. Eu pego o meu exemplo com o meu irmão. Quando eu entrei na faculdade, eu falei pra vocês, meus pais me largaram lá na rodoviária, na estação de ônibus pra pegar o ônibus pra faculdade, tudo certo. Não, porque eu já tinha responsabilidade disso, então eles entenderam que eu já era adulta pra isso. O meu irmão, ele nunca passou por isso e eu tenho certeza que ele nunca vai passar. Porque não, ele vai pegar ônibus, entendeu? Tipo, é um comportamento muito diferente. E eu vejo isso não só com meu irmão, eu vejo com os meus amigos também. Tipo, não, gente, é porque é um garoto. Tudo que homem faz de merda, aí eu vou ter que hablar, entendeu? Eu não queria, eu tava me segurando pra não hablar, mas eu vou ter que hablar, entendeu? Tudo de merda que homem faz, tipo assim, gente, não, é porque é um garoto. Porque é um menino, é um menino, né? Porque entendeu? ele não cresceu ainda, não tem maturidade. Não tem maturidade e tal. Até quando a gente falou no episódio passado lá dos nossos relacionamentos, se é você que para pra... Não, a gente quer fazer isso, vamos ficar junto e tal, não sei o quê. Você para pra comprar um volante... Não, eu ia até fazer essa comparação. Sabe, é absurdo. Sabe, uma coisa que eu acho, quando a gente fala de relacionamento, quando assim, o videogame, tudo que é hobby masculino é visto como hobby masculino. Sim. Tudo que é hobby feminino é visto como futilidade. Sim, né? Gente. Pode hablar, habla mesmo. E aí eu fico pensando assim, quando eu falo lá no episódio de relacionamento, que eu não quero ter um relacionamento com um menino, né, que fica muito tempo vidrado ali no videogame, envolvido naquilo, por que eu não quero? Porque eu tenho uma visão infantil daquilo. Você não sente vontade de compartilhar uma vida, de crescer uma vida, de conquistar as coisas com uma pessoa que tá ali sentada jogando videogame o dia inteiro, sabe? Tipo, você acha que é uma criança que tá ali fugindo da realidade, se entretendo, vendo a vida passar. E eu fico pensando... Mas é um hobby masculino. Mas é um hobby masculino. Não é uma futilidade. E isso é muito socialmente aceito, sabe? Eu fico pensando Com assim, certeza. sabe, se fosse a gente, tipo, se fosse o contrário, se fosse num relacionamento que quando ele chegasse em casa eu tava lá no tapete da sala brincando de boneca. Ele ia me ver como uma mulher adulta, responsável? Não, cara. Isso até, gente, lá em casa, não, eu espero muito que os meus pais não assistam esse episódio, entendeu? Porque eu tô sendo obrigada a falar. É a mesma situação de, tipo, às vezes eu chego num sábado de manhã, eu quero jogar, eu jogo, o meu irmão joga, literalmente as mesmas coisas que eu, é literalmente o mesmo jogo, do mesmo jeito. A única pessoa que sofre uma cobrança sobre estar fazendo isso, sou eu. O meu irmão, tipo, não, é porque ele é desse jeito mesmo.
Exatamente. Entendeu? Não existe uma cobrança desse amadurecimento masculino como existe uma cobrança do amadurecimento feminino, Com certeza, né? cara. Aí você foi precisa, cara. Não é que a gente tá querendo falar mal de homem, entendeu? Não, Mas de é jeito porque, nenhum. gente, é a nossa realidade, entendeu? E assim, eu vejo muito isso também nas minhas clientes, porque eu trabalho muito por causa dessa cara de novinha, né? A gente se qualifica profissionalmente, a gente se coloca no mercado de trabalho, só que a gente não é vista, não é valorizada e não é reconhecida. E aí, quando eu vou conversar com as minhas clientes pra gente adequar essa imagem pra passar uma seriedade, né? Elas sempre me trazem isso. Ah, porque eu vejo que os meus pares masculinos não sofrem o mesmo problema. Eu tenho colegas mais novos que eu, mas que não têm esse tipo de problema. Eles podem ser meninão, eles podem ser garotão, eles podem errar, eles têm esse local. E a gente, enquanto mulher, um erro, a gente já é super criticada. Com certeza, aquilo reverbera muito tempo. Na área do direito, quando você pensa no advogado, você fala, vai ser Você pensa uma numa pessoa imagem- de meia idade, um homem branco que já advoga há um tempo. Então, se é uma mulher nova, já olha assim, tipo, E as minhas clientes advogadas todas falam isso. Elas falam assim, ai Duda, eles vão lá de blazer, terno, gravata, tal, não sei o que, trabalhar. Ah, precisa conversar com o cliente? Ah, tira a gravata, desabotou a camisa, pronto, já tá informal. A mulher não, ela tem tudo. Com certeza, cara. E até você passar a credibilidade, já vi muitos relatos, inclusive, de advogadas, principalmente as que estão no início de carreira, falando dessa questão que às vezes ela se apresenta pro cliente e o cliente às vezes até pergunta, tá, mas você que é advogada? Porque não consegue enxergar uma mulher jovem com competência e autoridade. Você acha que, mano, a minha mãe é a pessoa que mais panfleta pra todas as pessoas que eu sou mestre em direito. Todo lugar, assim, que minha filha, ela é mestre em direito. É tipo assim, ela nem meu nome ela fala, ela é mestre em direito. Qual é o nome? Mestre em direito, entendeu? E assim, a reação é sempre a mesma. Tipo assim, como assim você é mestre em direito? Você é muito nova pra isso. Você é muito jovem pra isso. Como assim você é mestre em direito? E, cara... A gente tem muito a nossa competência questionada, né? O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Eu fico pensando, se fosse um homem, como é que seria? Porque, né? E isso, se a gente for colocar na ponta do lápis, gente, eu não sei a realidade de vocês, mas na minha realidade da faculdade que eu fiz, eu acho que 80% do meu curso era composto por mulheres. Tinha muito mais mulheres do que homens. Tipo, muito. Não é É muito assim. Até se você chega no ambiente da faculdade, tem muito mais mulheres do que homens. E ainda assim, mesmo tendo essa quantidade gigantesca, ainda assim passa por esse tipo de situação, né? Então, quando a mulher trai e quando o homem trai, também são situações muito complexas, cara. Porque, tipo assim, pro homem é muito normal, é natural, não é porque ele é homem. A justificativa pro homem trair não é porque ele é homem. É verdade. Igual, gente... Até assim, casos Entendeu? que a gente tá acompanhando aí na mídia, de Sim, separação, sim, né? não, mas é porque ele é homem. E, gente, quando que ser homem virou justificativa pra fazer merda? Eu não estou passando pano para a traição, entendeu? Igual eu falei no episódio de relacionamento, eu sou 100% fiel, cara. Eu fiz ProErd, entendeu? Eu sou a pessoa mais fiel que vocês já conheceram na vida. Mas eu acho que os lugares têm que ser idênticos. Pra mim, traição de homem, traição de mulher é repulsiva do mesmo jeito. Só que é perceptível demais o quanto é relativizado pro homem pelo simples fato dele ser homem. Ele tem instintos. Justamente. E daí, meu anjo, que ele tem instintos, todo mundo tem. Justamente. E eu acho que o amadurecimento, ele traz muito essa visão também, né? De que não existe uma pessoa que é um monstro, que nem muitas vezes é pintada. Nossa, com certeza. Ai, a mulher, ela quis tirar tudo do cara. Ai, ela, coitada, ele trabalhou a vida inteira e no divórcio ficou tudo pra ela. Não é assim, sabe? Eu acho que o amadurecimento traz muito esse entendimento de que na vida real ninguém é 100% bonzinho e nem é 100% malvado. Existem os dois pontos e, infelizmente, a gente tem uma estrutura social que acaba cobrando mais, atribuindo mais responsabilidades às mulheres, né? E aí cabe a nós tentar mudar a nossa realidade, não aceitar algumas coisas, né? Então, eu já comentei, por exemplo, assim, né, que eu faço na minha vida. Eu e o Fábio, a gente divide muito as coisas, até as responsabilidades domésticas, não existe tipo tudo que seja meu ou tudo que seja dele, cada um tem as suas atribuições
né? E é olhar pra esse sistema e tentar entender você enquanto indivíduo, o que você pode fazer E nem pra sempre, mudar. eu tenho certeza que a partir do momento que você compartilha esse tipo de situação, ou com algum parente mais, assim, de idade, ou com Alguém mais pessoas, tradicional. alguma pessoa mais tradicional, vai achar um absurdo. Vai. Porque é um absurdo. Quem tem que cuidar da casa é a mulher. O homem, ele... Não, gente, que isso? O homem, ele já trabalha, ele tem que trabalhar pra sustentar a casa. Então, justamente. Então, eu acho que é muito trazer pra gente, assim, sabe? E pros nossos que permeiam a nossa convivência social ali, é o que a gente, enquanto indivíduo, pode fazer na nossa realidade. Pra não reforçar essa estrutura, né? E a gente não vai mudar o mundo, mas a gente pode mudar a nossa realidade, né? A nossa realidade ainda é nossa. Então, meu Brasil, coisa boa, hein? Coisa linda. Gostei desse assunto, entendeu? Não foi aquele assunto assim feliz, divertido, maravilhoso que a gente tem. Não, mas é isso, cara. Aqui a gente fala sobre absolutamente tudo. vida real. Vida real, exatamente. E na vida real tem dessas coisas mesmo. A gente sabe. Se você tá assistindo esse episódio, se é mulher, conta pra gente aí um acontecimento da sua vida que você falou assim, putz, isso tá acontecendo porque eu sou mulher. Porque eu tenho certeza, cara, todas as mulheres já passaram por um momento desse que, tipo, isso aqui só pode estar acontecendo comigo porque eu sou mulher. Não faz o menor sentido. Assim, se fosse um homem vivendo isso, não viveria. Exatamente. Então, assim, deixa pra gente aqui nos comentários. Divide que com a gente. Vai querer saber, porque a situação é uma boa. E por aqui, nós continuamos sendo a sua melhor companhia na segunda-feira. Se você tá aqui no YouTube, vai lá no Spotify. Se você tá no Spotify, vai lá no YouTube. Deixa um likezinho pra gente. Recomenda para suas amigas maravilhosas, que elas vão adorar. Se você tem um amigo também que curte falar sobre aleatoriedades da vida, manda pro seu amigo também, que aqui a gente não faz distinção de ninguém, entendeu? Aqui a gente quer bater papo, a gente quer conversar, a gente quer transformar todas as pessoas em nossas micas. Entendeu, meu Brasil? Então, não é porque a gente falou de homem aqui que você não vai poder mandar pro seu amigo. Manda pra ele, né? Porque às vezes ele tá precisando de um choque de realidade. Aqui a gente faz choque de realidade também. Se estiver precisando que a gente mande até na DM, pode mandar pra gente na DM. A gente manda aí um salve pro seu amigo, entendeu? Tipo assim, fique esperto. E é isso, gente. Ficamos por aqui. Semana que vem tem outro episódio e... Tchau!